E agora, José? Hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui com um companheiro de longa data. Já tivemos em alguns embates, não só aqui na Bahia e em alguns fóruns de debate e discussão, como também em Brasília. Desde os idos de 2013, já os conheço militando. E esse colega que está aqui, juntamente com o Lucas, eles representam um setor talvez não muito conhecido das organizações de segurança pública, mas que passa por uma crise do ponto de vista de sua existência e de uma ameaça fundante para a segurança pública em relação à nossa questão de fronteiras, que é uma delas a fronteira marítima. E por conta disso, acho extremamente importante a possibilidade dele vir aqui discutir um pouco com a gente e nos esclarecer exatamente em que pé está, como anda a situação e qual a dimensão, o limite dessa ameaça. Apresentando, no caso, um grande companheiro, um grande amigo, Israel. Seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para além de um companheiro, para além de um amigo de mais de 7 anos de militância forte do ponto de vista da atuação nossa em defesa da segurança pública, cada um no seu setor. Então, Zé, mais uma vez, uma satisfação, né, estar junto contigo nessa luta incessante, né, em prol da segurança pública brasileira. Sou Israel, sou diretor da Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia. Esse até locutor. Certo? Muito obrigado por essa parte. Canto também, né? Mas passando esses parênteses, eu faço parte, né, da Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia, componho o Conselho Nacional das Representações da Guarda Portuária, certo? A gente faz esse trabalho a nível nacional, a nível de Brasília, a nível de militância, de criação de políticas públicas em prol, né, da Guarda Portuária, em prol da segurança pública nacional. Então, é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui contigo. Então, eu acredito que eu tenho muito a colaborar, né, com esse debate, né, que permeia uma nova visão de segurança pública para o país. Então, estou aqui à disposição para a gente ter esse bate-bola. Beleza, Zé. Eu queria começar fortemente falando o seguinte: qual o papel das guardas portuárias, especificamente falando? Porque há muita confusão em relação à questão qual a atividade deles e o que é que os diferencia, por exemplo, de uma segurança orgânica dos portos. Qual a atividade deles e por que da necessidade de um poder de polícia? Qual a necessidade deles diante de nós termos a questão da Receita Federal, nós temos, inclusive, a Polícia Federal atuando como Polícia Marítima, e nós temos do lado de cá, repito, aquela questão, pessoal, guardinha querendo virar segurança querendo virar polícia. Normalmente aqueles rótulos extremamente depreciativos, carregados de maldade e muita ignorância também em relação à questão. Eu gostaria que você esclarecesse, eu estou colocando a coisa mais, numa linguagem mais show de fábrica nesse sentido, para que os esclarecimentos venham para boa parte da nossa clientela que esteja nos assistindo, seja da área de segurança pública, e seja um cidadão comum, para entender da existência de vocês, a necessidade da existência de uma guarda portuária. Vamos lá? Então, Zé, é algo assim que fica concreto. Eu gosto de fazer analogia, né? Tava até num bate-papo, né, com um colega aqui anterior a esse nosso podcast, fazendo uma analogia do que é a guarda portuária dentro do porto para a segurança pública, como ela funciona para além dos muros dos portos, certo? Então, fazendo uma analogia com a polícia militar e a polícia civil ela é a polícia judiciária, ela é a polícia investigativa. A polícia militar ela é a polícia administrativa, uma polícia ostensiva, que trabalha ali com a prevenção. Então, quando a gente pensa no porto, né, aí o pessoal vai falar, mas no porto não tem a Polícia Federal? Então, a Polícia Federal ela está para a Polícia Civil aqui fora dos muros dos portos, certo? Então, a Polícia Judiciária, uma polícia investigativa, e que dentro do porto ela faz uma função extensiva também, que é a função de Polícia Marítima, através do NEPOM. Porém, nós temos no nosso Estado brasileiro... Só interrompendo um pouquinho, o NEPOM, para quem está nos assistindo, é o Núcleo Especial de Polícia Marítima, para deixar bem claro que às vezes fazemos aquelas siglas ligadas à nossa área, e às vezes temos um leigo que está nos assistindo e vai viajar, NEPOM, que é NEPOM. Pronto, então o Núcleo de Polícia Marítima, né, o NEPOM,
ele faz um papel ostensivo também, mas um papel ostensivo de polícia marítima, certo? E o nosso Estado brasileiro ele tem uma polícia especializada em porto. E isso é desde a década de 30, certo? Estamos falando, então, de uma organização na área de segurança pública que ela já existe ao longo do tempo, devidamente estruturada e em operação. Exatamente. Legalmente, não é? A polícia portuária, ela surge, inclusive, com essa denominação de polícia portuária. E que não se manteve. Exatamente. Eu queria entender, pronto, você já tocou num ponto que muito me atinge em relação ao que eu defendo em termos de bandeiras, em termos de perspectiva. Por que o desaparecimento do nome e a sua semântica? Porque polícia tem de existir. Nós temos pouquíssimas polícias dentro do espectro brasileiro. Você teve uma polícia portuária que deixou de ser polícia e passou a ser guarda. Nós retrocedemos. Assim, eu posso até te falar com um viés acadêmico em relação a isso, porque eu fiz um trabalho de conclusão de curso da minha especialização em segurança pública, justamente no contexto histórico da guarda portuária. E eu quero, por favor, depois que o senhor faça o favor de mandar para mim, para eu dar um livro. Com certeza eu vou te mandar. Então, eu busquei, né, os documentos legais, fiz uma revisão bibliográfica sobre a história da guarda, da onde ela surgiu, quando ela surgiu, quais os rumos que ela seguiu durante a história. Então, assim, como eu falei, o marco legal dos portos, os portos se tornaram portos organizados na década de 30, certo? Com um decreto-lei do então presidente Getúlio Vargas, no qual ele criou o marco legal, que hoje é regido pela 12.815, que é a lei dos portos atual. A 12.815 é de quando? De 2013. 2013, é isso que eu estou... Só para ver o marco, que a gente vai ver pelos números da lei, como a gente vive em tempo de agenda parlamentar, a gente fica mais ou menos com ideia de quando foi que surgiu essa lei. No caso, a lei dos portos, nós estamos falando 2013. Isso, é a atual lei dos portos, certo? Lei dos portos. Porque essa atual, na verdade, lei dos portos, ela revogou, né, uma lei de 93, que foi a lei de modernização dos portos, certo? Criada pelo governo Collor de Mello, no qual ele privatizou os portos, certo? Porque, os portos são privados. Os portos foram privatizados na década de 90 pelo governo Collor, no sentido de você tem operadores portuários privados que atuam dentro do complexo. Deixa eu ver se eu entendo. Nós estamos falando em 1993, nós estávamos sobre aquela sanha liberalizante, colocando tudo à disposição do mercado. Inclusive, esse presidente cometeu o desfavor de existir enquanto política econômica sob sua égide de forma assustadora em determinados aspectos, com a ideia ainda traduzida, mais recente, já implantada em boa parte da América Latina também, acerca do neoliberalismo. É disso que nós estamos tratando, correto? Ou seja, exatamente. Nessa perspectiva, nós estamos falando dos idos de 93, houve a Lei Geral dos Portos, nessa perspectiva privatista, desestatizante, incluindo a questão da segurança dos portos. É disso que estamos falando? Mais ou menos. Então vamos lá. Pelo amor de Deus. Eu quero entender o reflexo disso nos portos. Vamos entender. A Lei de Modernização dos Portos, que foi esse marco legal de 93, certo? Ela deu ao setor portuário a opção, né, de se arrendar as suas áreas. Então, o porto, ele continua sendo público, porque porto organizado não é só faixa de cais. Porto organizado é infraestrutura marítima, é canal de acesso, é área de fundeio, é faixa de cais e é acesso terrestre. A estatização, no caso, nessa mesma linha, só para a gente esclarecer, a propriedade ela continua sendo estatal, mas a sua atuação através dos diversos regimes que nós temos, do ponto de vista dos regimes de direito administrativo, ela será entregue à iniciativa privada. Nós temos aeroportos também nessa mesma perspectiva. É disso que se trata, não é dizer que aquela propriedade ela vai pertencer a um agente privado, até porque a propriedade não é. Ela é, no caso, uma cessionária e uma concessionária em relação a uma propriedade estatal. É disso que se trata, é isso? Perfeito. Só vou corrigir a questão da concessionária, porque na lei de 93 você tinha arrendatárias, que elas estão até hoje nos portos, certo? As arrendatárias, elas operam os portos. Então, vou dar um exemplo aqui nos nossos portos baianos. Porto de Salvador você tem a Tecom, você tem a Intermarítima, você tem a Martins Medeiros, que são empresas que são operadoras portuárias. Então elas operam as cargas e elas têm áreas arrendadas dentro dos portos. Sim. Aí retomando até a sua pergunta sobre a diferença de um vigilante patrimonial e um guarda portuário. Naquelas provocações iniciais que exatamente, fizemos. Vamos lá. A gente retomar,
dentro das áreas arrendadas, as empresas, por serem empresas privadas e terem aquelas áreas arrendadas, elas têm a vigilância patrimonial delas, normal, natural, porque é uma área que está ali concedida a um privado a ter aquela operação, certo? Então você tem um vigilante patrimonial. Condomínios, como outras empresas em outros lugares, normal, a segurança orgânica da própria organização, da própria entidade, melhor dizendo. Que não dá margem para a não atuação da guarda portuária dentro desses terminais, dentro dessas áreas arrendadas, porque a guarda portuária ela tem um escopo de atuação em todo o porto organizado. Então, o porto organizado, ele não é só a área pública, que não foi concedida, arrendada à iniciativa privada, mas ele é toda uma estrutura, todo esse complexo portuário, como eu te disse, que ele vai para além das áreas terrestres. Então, até as áreas arrendadas, elas fazem parte dos portos organizados. Então, a guarda portuária ela tem atuação em todo o porto organizado. Onde for jurisdição da autoridade portuária, a guarda portuária ela tem atuação, certo? Então, assim, independente da segurança patrimonial daquela empresa privada que ali atua, ela não pode ali, de alguma forma, interferir nas atividades da guarda portuária. Só para dar um ar de complementaridade, eu sei que o tema ele é um tema aqui instigante. Então a gente precisa determinados contornos para isso. Eu estou cheio de algumas interrogações aqui, mas continua. Então essa lei de modernização dos portos, ela permitiu a privatização do porto porque ela permitiu o privado adentrar a operação portuária, certo? Porém, a autoridade portuária, ela se manteve pública. No caso da Bahia, a autoridade portuária é a Companhia Docas do Estado da Bahia, que é uma empresa pública federal que é a autoridade portuária e a administração portuária. É importante salientar que a administração portuária e a autoridade portuária, elas se confundem neste momento, que a autoridade portuária repousa sobre a administração portuária. Mas a autoridade são as atividades típicas de Estado. A administração são as atividades comerciais, as atividades de gestão. Ótimo. Certo? Então, é importante salientar isso. Exato. Então, o que a gente tem hoje aí é o que entra no paradigma atual, né? O que a gente tem hoje como uma política de governo, é aí que vem a questão da desestatização. É a desestatização das administrações dos portos. Então, hoje, para além desse modelo, que é o chamado modelo Landlord Port, que é o modelo majoritário no mundo, no qual a administração do porto ela exerce a função de autoridade portuária também, e ela é pública, o governo hoje tem um projeto neoliberal de concessão dessa administração portuária também. Ou seja, você já tem um arrendatário que é operador portuário, que é privado, sim. E hoje você tem o processo de desestatizar também a administração do porto. Mas é aí que está o grande porém da história. Começou-se esse processo de desestatização, foi dada a largada ao processo de desestatização. Eu queria parar um pouquinho mais, eu queria só para fazer esse devido recorte, porque da forma como você está colocando, por exemplo, determinados expoentes em termos de modelo econômico que estão assentados em políticas neoliberais já foram devidamente colocados nos seus lugares como obsoletos. Inclusive, o atual governo, nós estamos falando dos vídeos de 2022, está dando com os burros na água justamente porque segue um receituário neoliberal. E você está me dizendo que nessa altura, agora, é que foi dada a largada para uma continuidade dessa perversão econômica, é isso? É só para colocar as coisas nos níveis, ou seja, nós estamos querendo, sobre um determinado verniz, impor uma novidade que, na verdade, é o velho que morreu ontem, o velho inimigo, é o velhote que morreu ontem, é isso? Exato. Então, isso, ou seja, foi dada a largada agora nesse nível de perversão do ponto de vista de você desestatizar a autoridade portuária. Foi onde nós paramos. Perfeitamente. Como é que foi dada essa largada, Zé? Ou seja, onde é que nós estamos querendo chegar com isso? E eu já aproveito para pedir carona nisso aí para você me dizer quais as principais ameaças que nós temos do ponto de vista desse tipo de protocolo, desse tipo de implementação, desse tipo de medida para no caso, a segurança dos portos como um todo. Você bateu num ponto bem crítico, Zé.
e que é justamente o fato motivador da nossa luta, né? Enquanto frente associativa, frente sindical aqui da Guarda Portuária, que é a questão de você vai desestatizar a autoridade portuária. A pergunta é essa, né? Você vai desestatizar, você vai delegar ao privado uma função que é típica de Estado. Então, assim, dentro do escopo da autoridade portuária, você tem a Guarda Portuária, certo? Então, voltando até àquele questionamento histórico que foi feito, até para a gente poder ligar os pontos e retomar, sim, a Guarda Portuária ela foi criada sob a denominação de Polícia Portuária. Aí, historicamente, mudou-se a nomenclatura, mas não mudou as competências. Então, e ela nunca foi extinta. Então, nunca foi extinta a Polícia Portuária e criada dentro do contexto histórico uma Guarda Portuária. Então, mudou a nomenclatura, não me pergunte por quê, porque não tem, de repente começa a ser citado nos textos legais, Guarda Portuária ao invés de Polícia Portuária. Só fico sossegado em relação a isso aí, é que determinadas aberrações como essa eu estou encontrando no 2022, tomando conhecimento. Eu vou falar de uma coisa que aconteceu recentemente, que eu soube que não foi nenhum governante. Só para lhe dar um exemplo. Nós tivemos, no caso, nós temos a Polícia Penal, que já é um mandamento constitucional. Imagine o que é um assessor de um governador de um determinado estado, que eu não vou dizer qual é, que eu não sei qual é, e que disse simplesmente que eu não quero mais uma polícia aqui no meu estado. E essa criatura não é nem autoridade governamental, é um chefe de gabinete. Olha o nível de aberração onde nós vivemos. E ele não, ou seja, ele quer se contrapor a um mandamento que está lá no artigo 144 da Constituição. Só para voltar. E ao longo do tempo desapareceu-se historicamente a polícia, a nomenclatura de Polícia Portuária, e entrou a denominação de Guarda Portuária. Porém, as competências se mantiveram. Sim. Certo? Se mantiveram. Então, retomando aí o ponto de partida, né? Com esse processo de desestatização, né, das administrações portuárias / autoridade portuária, como eu falei, a autoridade ela repousa sobre a administração hoje, no estado do Espírito Santo avançou-se o sinal disso, certo? A autoridade portuária do Espírito Santo foi leiloada, certo? Então, o começo, ou seja, iniciamos aqui já a prática desse tipo de política através do Espírito Santo. Qual porto? A Codesa, o Porto de Vitória, certo? Porto de Vitória. Certo? Então, assim, então a Codesa, né, que é a companhia Docas lá do Espírito Santo, é uma empresa pública federal também, né? Tal qual o Codeba aqui na Bahia. Exatamente. E ela foi leiloada agora, tá ok? Ela foi leiloada, porém a empresa privada ela assume a partir agora do meado de setembro. Então, 21 de setembro, essa é a data que está programada para a assinatura do contrato e, de fato, né, uma concessionária assumir a administração do porto. Só que o ponto central da discussão está aí. Dentro do processo, né, de leilão da Codesa, a Guarda Portuária não foi excluída, certo, desse processo de desestatização. Então você tem hoje um leilão de uma administração portuária no qual no pacote foi entregue o poder de autoridade portuária. O poder de autoridade portuária exercido por quem? Pela Guarda Portuária. Porque a Guarda Portuária, isso inclusive, isso já foi até uma sentença de uma ação movida, se eu não me engano, foi no estado do Rio de Janeiro, sobre uma tentativa de retirada da Guarda Portuária de dentro dos portos, e dentro de um recurso ordinário até, né? Não, agora você já está falando do processo de judicialização. Judicialização. Mas só para não perdermos. Só para você. Eu preciso urgentemente da questão da ameaça disso, antes da gente se delongar em termos, por exemplo, do que está sendo implementado e as formas de nós, e no caso eu falo nós, como operador de segurança pública e minha irmã, com as investidas contra esse tipo de ameaça no âmbito, na esfera do judicial. Então, do Poder Judiciário. Eu queria simplesmente, qual a principal ameaça que a gente pode ter quando você tem esse tipo de investida do ponto de vista da desestatização da administração portuária? Porque, assim, desestatizar a administração portuária, primeiro, que você vai de contra as boas práticas do mundo, né? Porque
mais de 90% dos portos, dos grandes portos mundiais, eles seguem esse modelo que a gente tem aqui, de uma administração portuária pública gerindo as arrendatárias que são privadas, os operadores privados, pronto. Mas não entrando ainda nesse mérito, mas entrando num mérito até mais complexo, já que você vai desestatizar a administração do porto, você não pode entregar e delegar para a iniciativa privada todas as atividades exercidas pela administração do porto, porque a administração do porto hoje, ela gere uma guarda portuária, e a guarda portuária é uma função de Estado, ela exerce poder de polícia, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí é o próprio Poder Judiciário que já disse em inúmeras sentenças aí. E aí vamos dizer que o público é poder de polícia nesse sentido e que obsta e que impede que você venha a ter uma guarda portuária funcionando como um agente privado. O que é o poder de polícia? Eu gosto de fazer essa analogia. Qual é a diferença de um policial e um vigilante ou um segurança patrimonial? Qual a diferença de um para o outro? Sem desmerecer uma categoria ou a outra. Não, aqui não é no âmbito da análise de mérito. Não. Nada disso. Apenas ofícios absolutamente diferentes. Exatamente. Das competências de cada um. Desculpa, que ambos são de grande importância e relevância para a sociedade. Sim. Tanto a segurança privada quanto a segurança pública. Porém, existe uma grande distinção entre o que é segurança privada e segurança pública. E a principal diferença está no poder de polícia. Porque o segurança privado, o vigilante patrimonial, ele não exerce o poder de polícia. As funções de segurança do Estado, eles exercem o poder de polícia. Então, o que diferencia o segurança privado, o segurança patrimonial, de uma função policial, de natureza policial, é o exercício do poder de polícia. É o poder de restringir direitos privados. Então, eu posso restringir um direito de ir e vir seu, enquanto uma atividade de Estado, enquanto uma polícia, posso. Um vigilante, ele não pode restringir o seu direito de ir e vir. Porque ele não fala em nome do Estado. Porque ele não fala em nome do Estado. Então, a diferença é simplesmente essa. É o exercício. Não é simples, é gritante. Exatamente. É simples no texto. Apenas o poder de polícia. A diferença é substancial. Exatamente. Então, assim, você delegar poder de polícia para a iniciativa privada, você está incutindo numa atitude até inconstitucional, porque a Constituição não permite a delegação do poder de polícia à iniciativa privada. O poder de polícia ele é indelegável, é um poder de Estado. Certo? Perfeito, ótimo. Nessa mesma linha, eu queria me alongar mais agora, que já estamos devidamente esclarecidos em relação ao que representa esse protocolo, esse expediente nocivo. Eu queria avançar contigo, Israel, para dizer o seguinte: como está acontecendo o enfrentamento disso, evidentemente, do ponto de vista político, de um lado, e nas hostes judiciais, por outro. Ou seja, dá uma clareada em relação a isso aí, que é importantíssimo nós falarmos da gravidade que é esse tipo de expediente e as formas de enfrentamento, que eu sei alguma coisa em relação a isso aí, justamente porque já participamos em alguns momentos, de maneira conjunta, inclusive, em Brasília, sobre enfrentamento, sobre análise, sobre agenda parlamentar, para explicar aos parlamentares sobre a situação. Então, Zé, hoje nós temos uma PEC, certo? Essa PEC, para você ter ideia, ela é uma PEC de 2007, certo? É a PEC 59 de 2007, que tramita hoje na Câmara dos Deputados. Ela já passou por todas as comissões, pelas comissões temáticas, pela comissão de a CCJ, né? A CCJ já tem uma CCJ, que hoje é CCJC, né? Botaram mais um CCJ. Constituição, Justiça e Cidadania. Isso. Então, ela já passou por todas as comissões e ela está pronta para plenário. Ela não foi colocada ainda em plenário para votação, por mero interesse político. Então é aí que anda as nossas, vou até ser redundante, é aí que anda as nossas andanças em Brasília. A gente hoje faz um trabalho a nível de legislativo de convencimento para que esta nossa PEC, que já vai fazer aniversário. 2007? Para 10 anos, daqui a pouco ela é debutante. Então, que absurdo. Então, assim, hoje a gente faz o trabalho de convencimento para a votação.
Mas o que significa essa PEC, Israel? A PEC 59 de 2007, ela trata do reconhecimento da Guarda Portuária enquanto Polícia Portuária Federal, certo? Então, na verdade, nós, de fato, já existimos dentro das nossas competências enquanto uma polícia portuária, e fomos criados como uma polícia portuária, mas na verdade a gente tá buscando a aprovação dessa PEC para que a Guarda Portuária ela entre no artigo 144 enquanto Polícia Portuária Federal. Excelente, certo? Excelente. O número da PEC, no caso, é 59 de 2027. Então, a nossa briga maior do ponto de vista político. No ponto de vista do político do legislativo. Exatamente. Do ponto de vista político, quer dizer, o enfoque é político, mas enfrentando decisões políticas nas hostes, na órbita judicial. A gente tem hoje uma ADPF que movimentamos. Falar para o pessoal o que é ADPF, nós estamos falando de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um dos remédios constitucionais em se tratando, sobretudo, de direito, dentre as observações, para um direito pré-constitucional, no caso, e nós temos também, ou seja, antes da Constituição de 88, é para analisar a constitucionalidade, a adequação ou não, a recepção ou não, em termos da Constituição vigente, que é 1988, e em cima do também chamado preceito fundamental que pode estar sendo descumprido, e no caso específico nós estamos falando acerca da ofensa direta ao poder de polícia na sua indelegabilidade. Perfeito. Rapidamente, agora, por favor, vamos... Perfeitamente. Então, nós ingressamos, né, agora em 2021 com a DPF, certo? Essa DPF tem esse mérito aí de discutir a indelegabilidade da nossa atividade, visto que é uma atividade de Estado, visto que exerce o poder de polícia, certo? Dentro do decorrer do processo, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo, ele solicitou o parecer, né, da Procuradoria-Geral da República, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele deu um parecer favorável à Guarda Portuária, que a atividade da Guarda Portuária é uma atividade de Estado, uma atividade que exerce o poder de polícia e que seria uma ofensa à Constituição você delegar isso à iniciativa privada. Então, esse parecer já foi dado, está hoje na mão agora de Gilmar Mendes, a gente está esperando, né, ser pautado. No caso, para o plenário. Para o plenário. Ele acionou o artigo 12 lá do STF, que é para, por entender ser um assunto de extrema relevância e complexidade, inclusive isso aí foi a arguição dele, ele vai levar isso a plenário para que seja votado. Eu vou procurar, inclusive, esse parecer que eu não li do Aras, não. Tomei conhecimento, mas eu me recordo agora que eu não li. Eu queria ver, inclusive, os termos da decisão dele. E, nesse caso, é o status quo em que se encontra o status quo não. É o estado em que se encontra agora essa ADPF como sendo fundamental. Até mesmo para conter o que já está começando com essa senha privatista, desestatizante, no caso, através do Porto de Vitória. Exatamente, porque, como eu falei, na questão do leilão do Porto de Vitória, não foi, né, citado sequer, né, a questão da Guarda Portuária. Okay. E houveram algumas audiências públicas relacionadas ao processo de desestatização. Não se tocou no assunto. Nós participamos, inclusive, indagamos a questão da ofensa constitucional de você delegar o indelegável. Delegar o indelegável, exatamente. Porém, foi passado por cima disso, certo? Até atualizando, né, trazendo aqui de última mão os fatos, houve algumas mudanças no âmbito da Secretaria de Portos, e o novo secretário de Portos agora está até dialogando conosco, o que o anterior não fez. Não fez. E o anterior está por onde agora? Inclusive, o anterior pediu exoneração do cargo e está na iniciativa privada hoje, uma empresa do ramo de containers, né? Ou seja, coincidência. Exatamente. Isso é uma excrescência de uma imoralidade completa. E nessa perspectiva, o que eu vou concluir, no caso, o raciocínio em relação a essa questão, que é deveras importante para os colegas da Guarda Portuária. Espero, em breve, falarmos da futura Polícia Portuária Federal.
há todo um trabalho sendo feito no sentido de desmontar um dos suportes do ponto de vista da segurança dos portos, que é a questão da guarda portuária, enquanto detentora de poder de Estado, está de algum modo vinculada ou embebida ou misturada com segurança orgânica, mas pior do que tudo, com o poder de polícia passando ao poder da iniciativa privada. É disso que nós estamos falando em apertada síntese, é isso, né, Israel? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive é até importante, né, salientar a relevância social da atividade da guarda portuária. Vamos lá. Porque a gente fala muitas vezes aqui da desoneração das organizações criminosas, né? Você descapitalizar a organização criminosa. É a visão capitalista de combate ao crime organizado. Exatamente. Como você vai ter, né, um modus operandi de descapitalizar as ORCRIMs, sendo que você está abrindo uma porta no principal setor de comércio exterior do país, porque o modal portuário, Zé, hoje é responsável por 95% de todo o comércio exterior brasileiro. Importantíssimo. Então, quando a gente fala de 95% do comércio exterior, do comércio externo brasileiro, a gente está falando de mercadorias lícitas. Porém, a gente sabe que as organizações criminosas normalmente vão procurar o mesmo caminho que passa o lícito, eles tentam encaixar o ilícito. Então, não seria nenhum absurdo a gente imaginar que é através do modal portuário que passa principalmente a grande parte da mercadoria ilícita. E quando eu estou falando de mercadoria ilícita, eu estou falando das armas que alimentam aqui as facções criminosas. Eu estou falando das drogas que saem principalmente do país, porque o Brasil aqui é a faixa litorânea da nossa América do Sul, e é por aqui que a gente consegue... Principalmente quando a gente está falando especificamente de drogas, nós estamos falando da América Andina como um todo, que faz aqui um corredor via Paraguai para de todo modo chegar nos portos e aí mandar para a Europa, que é o mercado consumidor por excelência. Então, será que... Europa e Estados Unidos, perdão, para não faltar com a verdade, Europa e Estados Unidos, em nome de Jesus. Exato. Então, será que não tem relevância você desqualificar a segurança do porto? Você tirar do Estado a segurança do porto? Será que o Estado não precisa ter um braço como o da guarda portuária dentro da segurança portuária? Será que isso não tem relevância social? Ou será que é algo que está ali intramuros? Mais do que cabal, a necessidade de nós trabalharmos em relação a isso aí com uma análise sistêmica, ou seja, ele é um subsistema dentro do que nós temos de segurança pública, e vou na mesma linha defendendo que você, levando a complexidade do que você está falando. E eu gostaria de fazer essa pequena intervenção. O que acontece é o seguinte: eu precisaria fazer uma intervenção com você em relação à questão de como nós estamos com problemas em termos de subsistema. Quando você coloca a questão da guarda portuária, e nós percebemos que combate à guerra às drogas, ele é dentro do varejo, quando ingressa nas nossas fronteiras, se torna uma tarefa que é simplesmente enxugar gelo, que é uma questão ridícula, porque na verdade você não consegue aprender nem 2, 3% do que efetivamente passa. Com essa brecha, a possibilidade de nós termos maior inserção disso é muito grande. Nós falamos da saída, mas temos também a entrada. Não temos fábrica de armas no Brasil. Nós não temos. Ninguém fabrica fuzil na Rocinha, no Alemão. Tampouco no Nordeste e Amaralina. E, no entanto, nós temos um desguarnecimento de fronteiras, é porta aberta para o ingresso de determinadas mercadorias, e no caso específico você deu de arma, ou seja, coisas que acontecem no varejo e que ficam difícil coibir e fica difícil você se contrapor, acontece também no atacado. Perfeito. Só que no atacado você tem uma melhor possibilidade, sobretudo se você tiver um fortalecimento da polícia que controla portos. É nessa direção que nós estamos falando do papel importante da polícia portuária, de uma guarda portuária, de uma polícia portuária. Confere? Confere, Zé. É nesse sentido que eu gostaria de manifestar completo apoio em relação à situação. Já conheço há um tempo a luta de vocês e pode ter certeza que pode contar com a gente sempre para que possamos concretizar isso. Porque uma segurança pública ela não se faz com um único componente de subsistema. E é por isso que sempre tivemos ações e comunicação integrada entre representantes de categoria. Nesse sentido, a Bahia dando lição para o resto do país em relação a essa possibilidade de dialogarmos, conversarmos diversas forças de segurança pública para discutirmos temas comuns e temas conexos. E nesse sentido, é a importância que eu acredito que
nós temos que dar a esse enfrentamento que vocês estão fazendo, que, diga-se de passagem, é muito louvável quando você encontra a possibilidade disso já estar sendo discutido na Suprema Corte e que de lá já sai o diagnóstico acerca do escopo em relação à atuação da Polícia Portuária, que é, de fato, uma polícia que trabalha, ou melhor, uma organização de segurança pública que trabalha como detentora do poder de polícia. Isso aí é da mais alta relevância para que isso venha a plenário o quanto antes e que essa PEC venha também. Porque a PEC, ela vindo, ela já, inclusive, neutraliza, do ponto de vista da teoria do fato consumado, como sendo, no caso, uma carreira típica de Estado, como detentora da função do poder de polícia. Mesmo. Mas não vindo, ainda que demore de vir, que ela, com fé em Deus, ela virá, uma DPF sendo bem sucedida nessa direção já freia essa tentativa dessa perversão neoliberal ganhar encosto, ganhar guarida e simplesmente prejudicar de maneira muito forte a questão da segurança dos portos, com todas as suas danosas consequências. Eu queria passar agora para um outro momento dessa nossa intervenção para saber de você um pouco sobre a organização da Guarda Portuária. De que tipo? Quantitativo, como vocês trabalham e dentro dessa perspectiva, como funciona a dinâmica de vocês do ponto de vista do comando, da organização, como foi a seleção, como é que funciona a organização, o sistema de funcionamento dela do ponto de vista dos comandos e, no caso, como é que se dá a estrutura de carreiras. Por que isso, Israel? É uma das coisas que eu defendo em termos de organização de segurança pública. Eu sempre defendi e agora mais do que nunca defendo, sobretudo com qualquer possibilidade de intervenção no parlamento, sempre, cada vez mais, me convenço de que isso é um dos pontos terríveis que amarram algumas estruturas da segurança pública brasileira. Eu queria, na verdade, um grande esclarecimento para quem estiver nos assistindo de como se deu o seu caso particular, sua chegada lá e como é a estrutura do ponto de vista da funcionalidade, você com os colegas de lá da Guarda, inclusive do ponto de vista da estrutura hierárquica, como é que ela funciona do ponto de vista do ingresso, da manutenção da carreira e da ascensão dentro da carreira. Como é que isso funciona? Explica para a gente. Pronto, Zé. Com relação ao meu ingresso, eu concurseiro que sou, eu tenho 33 anos, mas meu primeiro concurso eu passei com 18, passei na Guarda Municipal, primeiro concurso da Guarda Municipal aqui de Salvador. Isso. Então eu já vinha de uma carreira pública, certo? E sempre estudando para concurso. E aí surgiu a oportunidade do concurso da Guarda Portuária. E aí já vem a segunda resposta. A Guarda Portuária, ela não é um órgão, ela não é um órgão independente, ela é uma função da autoridade portuária. Então a autoridade portuária exerce a função de guarda portuária também. Então o concurso que eu fiz foi o concurso da Codeba, que é uma empresa pública federal, certo? Que é responsável por gerir os portos da Bahia. Porto de Salvador, Porto de Aratu, Porto de Ilhéus. Significa dizer, em última instância, que transformando-se em polícia portuária, ela será uma polícia dos portos vinculada dentro da estrutura da autoridade portuária. É isso. Hoje, com a PEC 59 de 2007, sim, a gente retira, certo? Do guarda-chuva das administrações dos portos a função da guarda portuária e vincula ela diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os demais forças de segurança pública. Exatamente. Era aí que eu queria chegar, mas continua. Você entendeu? Então você vai criar uma estrutura administrativa própria da Guarda Portuária. A Guarda Portuária ela não tem a estrutura administrativa. Não virar um braço, um puxadinho, um apêndice da administração portuária, como quer que seja. Exatamente. Hoje nós somos, como você falou, nós somos um braço da administração do porto. Então a autoridade portuária é exercida, ela é materializada através da Guarda Portuária. Então, a administração do porto ela é autoridade também, porque ela tem a função de guarda portuária, certo? Então, se você desvincula a Guarda Portuária da administração do porto, a administração do porto ela vai ser só a administração do porto, ela vai trabalhar só com viés gerencial comercial, certo? Então, você vai ter uma autoridade portuária com autonomia, um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma Polícia Portuária Federal. Então você vai ter uma desvinculação. Essa é a luta nossa da aprovação da PEC, a gente se desvincular. Até por conta desses ataques que a gente sofre em relação aos processos de desestatização dos portos. Então se você desvincula a Guarda Portuária das administrações dos portos, então por mais que haja uma agenda
neoliberal de desestatização dos portos, ainda assim você não vai mexer numa atividade que é típica de Estado. Eu falo justamente desse. É preciso deixar bem claro, até quando eu falo da perversão do ponto de vista da política neoliberal, há uma. Se trata exatamente desse tipo de investida que eu considero extremamente danosa. Não adianta você querer inventar, reinventar a roda, que determinadas atividades são e serão típicas de Estado. Ponto e basta. É só esse prisma. Quanto às decisões políticas sobre que setores se cabe colocar ou não, via qualquer tipo de concessão, no caso você falou sobre arrendatários, qualquer tipo de forma, uma permissão ou uma autorização, a depender do capital envolvido em relação ao agente privado para atuar em nome do Estado, mas por conta própria, por força própria, isso aí são decisões de governo, não meta. Agora, a ideia, repito, e é justamente nesse sentido que eu coloco a questão de prevenção, só para deixar claro para quem nos assiste, é no sentido de determinadas coisas que jamais poderão sair da órbita do poder público, passarem de qualquer forma que seja, direta ou subreptícia, para a iniciativa privada, são absolutamente inadmissíveis. É nessa perspectiva que eu me irmano, que eu me filio em relação à questão, no caso envolvendo os colegas da Guarda Portuária. Eu agradeço, mais uma vez, né, esse seu apoio, que é de grande relevância, de grande valor. Né? Muito obrigado. Historicamente, você já vem nos apoiando nessa luta, nas nossas idas em Brasília, o apoio sindical, porque a gente juntar, não é, a questão das forças de segurança pública dentro de um objetivo comum, isso só tem a crescer o setor da segurança pública, né? É uma consequência ao crescimento. Não obstante, né, a criação do SUSP, né, que em 2018, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública obedece e contempla a Guarda Portuária, exatamente. A Guarda Portuária é agente operacional. Se o ente privado se mantiver essa aberração que está começando no Espírito Santo, significa dizer que nós vamos estar dividindo alguém que não tem poder de polícia, que é um agente privado dentro da estrutura, numa reunião, por exemplo, no Ministério da Justiça. Perfeitamente. Olha o nível da aberração que nós temos. Pelo amor de Deus, parece algo surreal, parece maluquice, né? Perfeitamente, porque o comando legal, né, constitucional, na verdade, o comando constitucional do parágrafo 7º do artigo 144, ele diz que uma lei regulamentará a segurança pública. Então, essa lei teve um atraso, um delay de 88 para 2018 de 30 anos. Então, assim, teve um delay de 30 anos para uma lei regulamentar o artigo 144. Certo? Inclusive, nós temos agora, recente, de 2021, uma sentença, né, do STF em relação até essa questão do artigo 144. Mas aqueles órgãos e entidades que não pertencem a 144 não fazem parte da segurança pública, se discute muito, né? Até na questão da guarda municipal e tal. Venha tratar o que juridicamente quer dizer, se ali são fechados, nós estamos falando de número clausos ou números apertos, exatamente se você tem um rol taxativo ou um rol meramente exemplificativo. Vamos lá. Perfeitamente. Então, o que é que Fachin falou em relação a isso? Porque houve, né, uma ação de criação de uma superintendência, de um departamento de polícia científica no Tocantins. Sim. E aí a Associação dos Delegados de Polícia Civil movimentaram uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa criação. Muito bem do que nós estamos sobre essa criação. Não sei. E a sentença do STF foi que o 144 ele é um rol exemplificativo, tendo em vista que o parágrafo 7º deste artigo 144, ele diz que uma norma, uma lei, regulamentará a segurança pública nacional. Teve um delay de 30 anos? Teve. Porém, você tem a lei do SUSP criada e dentro do rol do SUSP você estende quem são aqueles agentes operacionais da segurança pública. Então, a Guarda Portuária, certo? Maravilhosa essa sua explicação agora enfeixou, eu acho que completou exatamente o que nós poderíamos dizer. Fizemos uma explicação bem didática sobre o atual quadro e como, dentro dessa perspectiva, é danoso mantermos esse tipo de situação. É preciso nós caminharmos na direção da normalização do texto constitucional para que venha a conter a Guarda Portuária em separado em relação à questão de autoridade portuária e a vinculação ao Ministério da Justiça, uma vez que não haja o Ministério da Segurança Pública, que não temos,
o Ministério da Justiça e Segurança Pública, atualmente, Perfeitamente. ainda que assim o seja, estar vinculado ao Ministério da Justiça faz toda a diferença quando nós estamos tratando de organizações de segurança pública. E, nesse sentido, eu queria agora fazer as minhas considerações em relação a estar aqui contigo, a esse privilégio da gente promover esse tipo de esclarecimento. Numa luta que já temos há algum tempo, além de outras lutas coletivas, essa luta particular dos colegas da Guarda Portuária. Espero estar falando, Israel, em breve de polícia portuária, sim. Não que eu tenha paixão por polícia, pelo fato de pertencer à polícia, mas é porque, de fato, as coisas têm nome, as palavras têm razão de ser, não foram inventadas à toa. E quando nós estamos falando de alguém que detém o poder de polícia sob o espectro de segurança pública, nós estamos falando eminentemente de uma polícia. As palavras têm razão de ser. E é nesse sentido que comungo, até porque não tem só vocês. Tem outros, um rol, por exemplo, em que coloca um determinado setor do município como guarda municipal, a despeito de você ter outras polícias, e dando a ele apenas o recorte patrimonial daquilo ali, é subutilização através de um investimento para alguém que poderia fornecer muito mais do ponto de vista da prestação do serviço de segurança pública, além de mero vigia, entre aspas, zelador do patrimônio público. Zelador do patrimônio público são todos os servidores que trabalham na arena pública, independente do seu estado, independente do seu setor, e particularmente no setor de segurança pública. É uma subutilização. Gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer demais seus esclarecimentos e reiterar o nosso apoio, sincero apoio, para essas demandas, seja aqui, seja em Brasília, na Câmara, aqui, aonde tivermos de falar, nos fóruns que nós, via de regra, estamos juntos, seja na Assembleia Legislativa, seja dentro da academia, na universidade, nós estarmos juntos na defesa de uma segurança pública cada vez melhor e de qualidade. É nesse sentido, eu agradeço demais suas considerações e coloco você agora para finalizar, dizendo, inclusive, de como manter contato em relação a quem tenha curiosidade, até porque muita gente não conhece. Efetivamente se trata de um setor importante, mas também o cidadão não anda nos portos. Mas isso não invalida o fato de que o cidadão tem o direito de saber da importância de ter, no caso, uma polícia portuária. Então, Zé Mário, mais uma vez, né, te agradeço esse espaço aqui para a gente estar tratando de um conteúdo relevante, que é o conteúdo da segurança pública nos portos, certo? Mais específico da Guarda Portuária. Declaro também aqui o meu apoio, o apoio da Guarda Portuária a sua candidatura enquanto deputado federal, porque a gente sabe o quão importante é ter, né, uma mente que sabe como funciona a segurança pública, que entende, né, a forma, né, que precisa, a reorganização que a segurança pública merece, né, para que a gente tenha uma segurança pública mais eficiente, uma segurança pública mais cidadã. Então, assim, declaro aqui o nosso apoio, o apoio da Guarda Portuária à sua candidatura. A gente tem certeza que vamos avançar e que você... A gente vai ter esse bate-papo lá em Brasília, no seu gabinete. Né? No nosso gabinete. Gabinete é perfeitamente. Tá, e no que tange aí a quem tem curiosidade acerca da Guarda Portuária, nós temos o Instagram da associação, né? Que é o ASGPOR, né? ASGPOR Bahia, que é a Associação dos Guardas Portuários do Estado da Bahia. ASGPOR Bahia. ASGPOR Bahia. E temos também, né, o Guarda Portuária, é o Instagram do nosso Conselho Nacional das Representações da Guarda Portuária, o CONGEPORT. Então, se botar Guarda Portuária, vai aparecer lá também o Instagram do nosso conselho. No caso, nós sempre estamos mantendo um canal de comunicação mais efetivo, não só de representações, mas com o próprio cidadão, com a sociedade. Perfeito. Irmão, nos vemos em outros embates e só lembrando que ele falou no começo que ele canta. Breve nós teremos algum show, ele vai participar, com certeza nos ajudando, inclusive na divulgação de nossas pautas, qualquer possibilidade que tiver, aí a gente vai, eu não vou abrir mão, vou convidá-lo para que ele possa fazer esse show pra gente. Pode contar com essa perícia artística também, faz parte. Muito obrigado, meu querido. Valeu, Zé. Grande abraço.